Fala aí. Taslane pode sair, já saiu. Tá. Então, vocês... É semana de prova, né? Sim, Vamos fazer amanhã, tô sabendo, né? é amanhã de geografia? Nem vi, acho que é. Então, vamos fazer uma parte aqui do que vocês podem encontrar amanhã na prova, né? Assunto: a ordem geopolítica mundial. Como eu já falei antes. Qual foi a atividade que eu pedi para vocês fazerem na última aula? Eu pedi. Eu pedi para vocês fazerem alguma atividade na semana passada. Deixa eu ver aqui, professor. Eu acho que eu pedi. Eu também acho que o senhor pediu. Mas não sei qual. Enfim, mas acho que pediu. Então, olha, a ordem geopolítica é a relação de força entre os Estados nacionais, ou seja, é uma disputa de poder entre um Estado e outro. Entre 1945 a 1991, o mundo estava dividido entre o bloco capitalista e socialista. Então, o mundo estava dividido em dois: um lado socialista e o outro lado capitalista, que esse daí foi o que foi chamado de Guerra Fria, certo? Então, esse período aí, houve o mundo que foi chamado de Guerra Fria, certo? Então, deu esse nome, que era o mundo que estava controlado em duas regiões, em dois polos, o socialismo e o capitalismo, que foi chamado de Guerra Fria. Com o fim da União Soviética, que foi o fim do socialismo na União Soviética, aí o mundo deixou de ser chamado de Guerra Fria e foi chamado um mundo multipolar. Surgiu várias potências, além da Rússia, dos Estados Unidos, veio mais a Alemanha, o Japão e outros. Então, o mundo estava dividido entre o bloco socialista e o capitalista, onde o socialista, liderado pela União Soviética, e o capitalismo, os Estados Unidos. Com o fim da União Soviética, estudiosos, governantes e a imprensa passaram a se referir a uma nova ordem mundial, o sistema mundial pós-Guerra Fria. No mundo atual, existem 200 países, além de séries de alguns territórios que ficam aí, onde uns era colônia de outros, como os Estados Unidos, a Alemanha, a Inglaterra, tinha colônia em outros continentes, na África e na Ásia. No mundo atual, existe cerca de 200 países, além de uma série de territórios de colônia remanescente dos processos de neocolonialismo e do imperialismo ocorrido entre os séculos XIX e início do século XX, quer dizer, fim do século XIX e início do século XX. É onde tinha os países da Europa que tinha colônia na Ásia e na África. Como no século XV, tinha colônia aqui na América, e o Brasil já foi colônia de Portugal, o Peru da Espanha, Inglaterra e Canadá foi colônia dos Estados Unidos, então foi colônia da Inglaterra. Então ele teve isso aí. Cada Estado nacional tem sua soberania, isto é, o poder supremo sobre o seu território. Então cada país, cada território tem sua própria nação. Nenhum país é autossuficiente. Todos os países precisam de outro, ou seja, eles precisam de comprar e de vender. Então, não tem um país que não depende de outro.
porque ele tem um produto, mas não tem outro. Então, ele vai ter que procurar outro território, outro país para comprar seus produtos. Então, isso acontece em várias partes do mundo. Cada Estado nacional tem sua soberania, isto é, o poder supremo sobre o seu território. Então, cada país vai ter um poder dentro do seu território. Não aceita outro país querer invadir o seu território em si. Nenhum país é autossuficiente, como eu já disse, ele precisa um do outro. Um compra um produto, mas também vende outro. O Brasil vende petróleo, também compra petróleo também, mas vende também produtos da agricultura. Então, há uma relação entre um e outro. Nenhum país é autossuficiente. Eu já disse, autossuficiente é o quê? É aquele que não precisava de comprar nenhum produto. Todos tivessem aí, mas sempre tem alguma coisa que eles não têm, procura comprar de outro. Muitos praticados por um Estado como explosão de bombas nuclear, queima de florestas, e pode prejudicar a outro país. Uma destruição em massa do meio ambiente pode causar danos a outros países. Muitos atos praticados por um Estado, como explosão de bombas nucleares, queimas das florestas, instalações de indústria poluidora, afeta não apenas o próprio território, mas os países vizinhos. Então, uma coisa que acontece dentro de um país em si pode prejudicar a outro. Os estados são diferentes um dos outros, alguns populosos e outros menos, e alguns extensos e com grande quantidade de recursos naturais, e outros pequenos e carência de recursos naturais. Então, uns produtos, com tantos e outros com não. E outros sem nada. Então, um vai depender do outro. Então, esse país vai depender de uma nação ou outra. Então, vai ter uma consequência para os demais países em si. Então, eles vão ter uma relação entre um e outro, para que possa conduzir e produzir dentro de uma determinada área. Tem países que têm grandes potências econômicas, outras militares, como eu já pedi para vocês fazer aí, os países de grande poder militar, econômico, onde tinha as maiores potências. Então, tudo isso eu perguntei já para vocês fazer o tipo de pesquisa que você vê com Alemanha, Inglaterra, Indonésia, Israel, que tinha um grande poder aqui de arma, né? Outros em petróleo, e assim sai. Então, durante as duas guerras, havia uma ordem multipolar, né? Antes da Primeira Guerra, no início do século XX, havia um mundo que era controlado pela Alemanha, Reino Unido, Estados Unidos e Rússia, que disputava o poder entre eles, né? Mas cada um tinha um equilíbrio, não podia ultrapassar, impor suas ordens no senhor. No início do século XX, antes das duas guerras, havia uma ordem multipolar, ou seja, várias potências. Nesse período havia várias potências como Alemanha, Reino Unido, Estados Unidos, Japão e Rússia. Reino Unido é a Inglaterra e Escócia, que são tidos como 4 países. Existia um equilíbrio entre elas, pois nenhuma era forte o bastante para impor os demais. Havia um equilíbrio entre eles não dominavam determinada região. Alguns países europeus possuíam colônias na África e na Ásia e continuavam disputando terras nesses continentes, certo? Então, alguns países da Europa havia terra, colônias em vários países da Europa. Então, eles não tinham uma condição de explorar o domínio sobre o outro.
Então, depois da guerra, da Primeira e Segunda Guerra, o Reino Unido, os países da Europa que participaram da Segunda Guerra, ficaram enfraquecidos, não tinham mais condições de manter as colônias na África e na Ásia. Aí eles começaram a, a dar independência dos países. Alguns países europeus possuíam colônias na África e na Ásia e continuava disputando terras nesses continentes. O Reino Unido, no século XVIII e XIX, era a principal potência militar e econômica. Começaram a enfraquecer em comparação com os crescimentos dos outros. O Japão continuava seu investimento na Ásia, né, onde a Ásia começou fazendo, o Japão começou a investir em alguns países da Ásia, onde eles começavam a explorar os seus produtos, vender, explorar os territórios para pegar matéria-prima e vender os seus produtos. Após 45, as colônias da Ásia e da África se tornaram independentes. Então, como eu citei antes, os países que, como a França, a Alemanha, a Inglaterra, durante a Segunda Guerra, ficaram arrasados. Então, não tinha mais condições de manter esses países. Aí terminaram se tornando independentes, dando a independência deles, para que cada um seguisse o seu próprio governo. Então, alguns países da África se tornaram independentes na década de 50, até mesmo alguns em 70. Eu sei que em 53 só África do Sul e Nigéria e Marrocos eram independentes. Os outros ainda era colônia de uns países da Europa. João Victor já encontrou qual foi a atividade que eu pedi? Que eu lembro que era a doutrina Truman, o Plano Marshall, Pacto de Varsóvia e OTAN. Fizeram... Tô vendo aqui, professor. Né? Além de João Victor, quem foi que fez mais? Qual foi, professor, a atividade que o senhor passou para ouvir? Era OTAN, Pacto de Varsóvia, a doutrina Truman, e o Plano Marshall. Como? Fizeram... Peraí, que tá cortando. Diga de novo aí. Plano Marshall, doutrina doutrina Truman, Pacto de Varsóvia e OTAN. Eu fiz, professor. Certo. Quem foi que fez mais, além de João Professor, Victor? tenho certeza que eu fiz, mas eu não tô achando. Peraí. Tô tentando procurar. Débora fez, né? Débora e João Victor até agora fez. Micael fez. Professor, eu não fiz não, porque eu acho que eu faltei a última aula e não fiquei sabendo. Rebeca está dizendo que fez. Então, diga aí, João Victor. Peraí que eu fiz, eu vou achar. Hein, Ivani? Peraí que eu fiz, eu vou achar. Certo. Diga aí, Débora, como você fez? Peraí que eu vou achar. Professor, peraí que tá difícil, viu? É porque, professor, eu começo o ano com a cabeça que eu vou colocar tudo na matéria certa, mas eu faço em qualquer folha. Aí eu perco. Mas você pega um caderno e compra um caderno e cada parte do caderno você bota uma disciplina.
Então, eu ia fazer isso, mas aí quando é assim, na pressa, assim, pra copiar alguma coisa, eu faço em qualquer folha. Aí agora tá assim, ciência, né? Outra foi já é redação, né? Outra já é geografia, enfim. Aí você não sabe quais são as aulas, quando você for começar, você já bota o caderno perto. Se você for copiar alguma coisa, você já está copiando só em geografia. E agora tá assim, difícil de achar. Ô, meu Deus. Que fica melhor de controlar. Diga aí, João Vitor, como você fez? Tá. A primeira questão da doutrina Truman e o plano Marshall eu coloquei. Doutrina Truman é o nome dado a uma política externa implantada durante o governo Truman e direcionada ao foco dos países capitalistas na pré-Guerra Fria. E o plano Marshall foi um programa de ajuda econômica dos Estados Unidos aos países da Europa Ocidental com o objetivo de reconstruí-los após a Segunda Guerra Mundial. Certo. Olha, então, todos os dois planos foi criado pelos governos americanos para a reconstrução dos países da Europa que tinha participado da Segunda Guerra, onde tinha ficado arrasado. Então, mas para isso, os Estados Unidos emprestavam esse dinheiro, ajudavam através do Plano Marshall e da doutrina, mas para isso os países tinham de adotar o capitalismo, que os Estados Unidos não queria ver o crescimento do socialismo nem na Europa, nem na Ásia, nem no mundo em si. Então, o objetivo maior dos americanos era proibir o crescimento da União Soviética, o crescimento do socialismo, como de fato aconteceu. Grandes países pegaram, né? Professor, Diga. rapaz, eu vou fazer de novo. Porque eu não tô Certo. achando. Então, pra prevenir, né, é melhor fazer de novo. Qual é a pesquisa? Alguém coloca no chat da aula, por favor? Coloca Obrigada. aí, João. Eu mando para você no WhatsApp, não se preocupe. Tá, Pronto. Então, obrigada. o objetivo da doutrina e do plano era recuperar os países da Europa e proibir o crescimento do socialismo na Europa e no mundo, né? Então, esse era o crescimento o objetivo do plano e da doutrina em si. Alguns países europeus possuíam colônias na África, então, esse daí se tornou. Então, o objetivo maior era esse. E a OTAN, João Vitor, você encontrou a OTAN como? O que foi que você encontrou sobre a OTAN? Sobre a OTAN, professor, a questão 2. Fale sobre os OTAN e o Pacto Varsóvia. Eu coloquei assim. OTAN é uma aliança militar intergovernamental baseada no Tratado de Atlântico Norte. Já a Varsóvia foi uma aliança militar formada pelos países socialistas do leste europeu pela União Soviética. É. E também, a OTAN era criada pelos Estados Unidos para proteger os países capitalistas, né? Então, que ainda hoje a OTAN ainda existe. Então, todos os países capitalistas que fossem ameaçados por qualquer um, a OTAN entrava, que era uma instituição militar onde tinha os homens de guerra, soldados, né? Então, ainda hoje existe, se não me engano, a sede dela é na Suíça. Então, é uma instituição militar aliada aos países capitalistas. E o Pacto de Varsóvia tinha a mesma finalidade, só que era com os países socialistas, que eram formados pela União Soviética. Só que depois, quando foi extinta a União Soviética, aí acabou-se a OTAN. Então, daí foi interrompido em si. Então, isso aconteceu em várias partes do país e do mundo. Então, foi criado em vários países, foi criado com a intenção de proteger um dos outros. Certo? Então, isto eu posso perguntar para as provas de vocês que vão fazer. João Vitor, só tinha essas duas perguntas, era? Ou tinha mais coisa aí que eu não me lembro? Só tinha, professor. Tem essas Ele duas, me... professor. Só tinha essa, né? Professor, Então,
vocês prestem bem atenção, porque vocês podem encontrar alguma coisa na prova de vocês que vocês vão fazer amanhã, se eu não me engano. Então, lá na prova de vocês, vocês podem encontrar, olha as questões que eu vou perguntar a vocês aqui, eu vou fazer umas perguntas aqui para você responder. A ordem geopolítica mundial é uma correlação entre forças, de força entre municípios, entre as igrejas, entre as famílias ou entre os estados? Hein? Como é a pergunta, professor? Olhe, a ordem geopolítica mundial é a correlação de força entre os municípios, entre as igrejas, entre as famílias ou entre os estados nacionais. Os estados nacionais? É correto? Quem concorda com o João Victor? Debre, Yasmin e Micael concordam com o João Victor? Eu concordo. Vanessa, Amanda e Rebeca, concorda? Também. Pronto. É correto. É entre os estados nacionais. Então, preste atenção. Então, a ordem geopolítica é a correlação de força entre um país e outro, entre um estado e os estados nacionais. Porque quando eu falo os estados nacionais, está se referindo a um país. Por exemplo, onde citou Estados Unidos e a União Soviética, do período da Guerra Fria, a Alemanha e o Japão e outros países, né? Então, essa é a correlação de força sobre outro. Uma coisa que eu já perguntei a vocês, mandei até vocês fazer uma pesquisa sobre o imperialismo. O imperialismo corresponde a um país sobre a mesa, sobre a igreja, ou o domínio de um país sobre outro? O imperialismo corresponde. O imperialismo corresponde ao quê? Professor, rapidão aqui, sem querer cortar muito o senhor, mas já cortando. Enfim, o senhor não passou nenhuma revisão, não, né, para a prova? Eu estou Assim, passando agora. não, mas revisão de questão no caderno, né, professor? Não, tipo de questionário, não. É porque assim ninguém mentaliza, eu acho. Porque eu não tô conseguindo entender nada. Se for do caderno, eu acho que seria mais fácil, não? Tipo, o questionário do caderno, se eu passar a questão, a gente faz? Era do jeito que eu fazia o ano passado, né? Sim, porque a gente fica com a resposta no caderno, fica mais certo de fazer a prova. Mas presta atenção no que eu estou falando aqui, que dá certo também. Eu estou fazendo, bem dizer, a pergunta. Só que eu estou passando agora, certo? Olha, o imperialismo corresponde a um país sobre uma mesa, sobre a igreja, domínio da igreja ou o domínio de outro? Sei não. O imperialismo é o domínio de um país sobre outro, certo? A geopolítica mundial é a correlação de força entre um Estado e outro, e o imperialismo é o domínio de um país sobre outro. Aí dá o nome de imperialismo, que eu pedi para vocês pesquisar isso há um tempo atrás. Professor, só pode repetir essa coisa que eu falei de novo? O imperialismo é o domínio de um país sobre outro. Certo? Obrigado. Então, e eu pedi para vocês pesquisar sobre imperialismo e neocolonialismo, se eu não me engano. Eu não sei se foi com vocês, foi. Então, vocês olharam aí e vocês fizeram essa pesquisa sobre imperialismo. Então, o imperialismo é o domínio de um país sobre outro. Aí, o mundo bipolar ficou conhecido como que Guerra nas Estrelas,
Guerra nuclear ou Guerra Fria? Guerra Fria. Guerra Fria. O mundo bipolar ficou conhecido por Guerra Fria, que era o mundo nesse período estava controlado pelos Estados Unidos e pela União Soviética. Um lado socialista e o outro capitalista. Aí eu posso também, o mundo controlado só pela uma potência, quer dizer, o mundo só controlado só por um país só, vai ser chamado de quê? Multipolar, tripolar, bipolar ou monopolar? Essa é a questão de raciocínio. Peraí, professor, repete de novo. Olha, o mundo controlado só por uma potência, só pelo país, é chamado de bipolar, multipolar, monopolar ou tripolar? Bipolar. Hã? Bipolar? Bipolar se refere a quê? A dois, né? E a pergunta que eu estou fazendo é só pelo um. É só por um país. Ah, eu sou burra, meu Deus. Então, olhe, um tripolar, monopolar, ou bipolar ou multipolar? Monipolar. Monopolar, é. Então, só vem um. Então, é monopolar. Você vai olhar o que vai corresponder a um só. Muito controlado só pela uma potência. Ele vai ser chamado de monopolar. Se fosse três, tripolar. Né? Se fosse dois, bipolar. E mais de três, tanto pode ser tripolar como multipolar. Professor, Diga. você pode me responder uma coisa? Acho que você não vai responder, não. Enfim, é sobre a prova. Diga. A prova, ela vai ser aquela de texto ou vai ser a pergunta direta, assim? Tipo, o que é o mundo bipolar? Tipo, isso ou vai ter tipo de texto você... Enfim, é assim, como eu falei? Só com uma questão mesmo direta, assim, tipo, o que a doutrina, tu não. Tipo isso. Vai ser só para você marcar. Tem a Eita! pergunta, o que é a doutrina Truman. Aí tem os 4 pontinhos lá. Foi criado para ajudar os países capitalistas. Foi criado para recuperar os países socialistas. Foi criado pelos Estados Unidos. O país que é controlado só, o mundo controlado por dois países é conhecido como o quê? Guerra Fria, bipolar, né? Então vai ser mais ou menos isso. Vai ter a pergunta e 4 alternativas para você botar A, B, C ou D. Marcar a correta. Do jeito da prova passada, do teste. Entendeu? Aham. Então, aí eu boto aí, nos séculos 18 e 19, a maior potência econômica e militar era. Aí eu coloco lá as 4. Pronto. Ó. A pergunta mais ou menos aqui, Vani, ó. No século 18 e 19, a maior potência econômica e militar do mundo era Estados Unidos, Reino Unido, Japão e França. Qual era dessas 4 que até no século 18 e 19 era a maior potência? Professor, não lembro, não. Ó, vem Estados Unidos, Reino Unido, Japão e França. Estados Unidos? Não, Estados Unidos é a atual, eu estou falando em 18 e 19. Aí era o Reino Unido. Né? No século 18 e 19, a maior potência militar e econômica do mundo era o Reino Unido, que corresponde à Inglaterra. Certo? Ah, tá. Aí eu posso passar a falar, ó, o Japão começou a investir na Ásia desde quando? Do século 20, 19, 10 ou 15? Já falei hoje aqui, o Japão começou a investir na Ásia desde o século 19, onde eles tinham Professor, então, todas as perguntas dessa prova vai ser de marcar?
É, tem umas Tá, 10 questões. tá bom. Os países dos continentes africanos começaram a se tornar independentes a partir de 1945, 1950, 1970 e 1920. Começaram a tornar independente quando? Eu já falei antes. Os países da Ásia e da África começaram a se tornar independentes a partir de 45. Pergunta aí que essa eu vou fazer, ó. A partir de 1945, só? Foi. Só a partir de 1945, que terminou a Segunda Guerra, que os países da África começaram a se tornar independentes. Certo, obrigada. Olha, aí eu posso perguntar o que João Vitor já falou aí, olha. A instituição militar para defender o capitalismo era Truman, Marshall, OTAN ou Pacto de Varsóvia? Como é essa pergunta aí? A instituição militar para defender o capitalismo era Pacto de Varsóvia, OTAN, Truman ou Plano ou Marshall? É OTAN, professor? A OTAN, né? A OTAN era a instituição militar criada para defender o capitalismo. E o Pacto de Varsóvia era a doutrina militar para defender o socialismo. A doutrina Truman foi criado pelos Estados Unidos para a recuperação dos países da Europa que quisessem adotar o capitalismo. O Plano Marshall também, recuperação, ajuda econômica para os países da Europa, criada pelos Estados Unidos, para os países que quisessem adotar o capitalismo. O objetivo maior era não permitir o crescimento do socialismo na Europa e no mundo em si. Então, era o objetivo dos Estados Unidos, era isso, criou esses planos para não permitir o avanço do socialismo nem na Europa e nem no mundo. A União Soviética ela foi extinta em qual ano? A União Soviética ela acabou, foi extinta em 1917, 1990, 1980 ou 1991, que acabou a União Soviética. Hein? Professor, essa eu não sei. Mas já podia saber, que eu já falei aqui, olha. A 1991, ela foi extinta, que foi quando terminou a Guerra Fria. Ô, professor, Diga. eu acho que essa aula só tem 2 minutos, porque agora começando a hora de prova, o Marconi está liberando a gente de 11 horas. Aí, como É? agora é 10h58, aí só falta 2 minutos, eu acho. Certo. Quando tiver, ele pede, ele manda o aviso aqui, certo? Aí deixa eu lhe perguntar outra que eu já perguntei na outra, que eu perguntei para você já, na outra prova. Qual é a principal característica do capitalismo? A principal característica do capitalismo é o lucro, né? Certo? A principal característica do capitalismo é o lucro. E se eu não me engano, eu fiz essa pergunta no teste de vocês. Certo? Então, eu vou dar outro, eu vou lhe dar outra, eu vou lhe fazer aqui umas perguntas para ver se vocês me respondem. O que é uma ordem geopolítica mundial? É uma correlação de força entre o quê?
Estou repetindo as perguntas para vocês memorizar. A ordem geopolítica mundial é a correlação de força entre as igrejas, entre as famílias, entre os municípios ou entre os estados nacionais. Os estados nacionais. Certo, muito bem. Aí eu pergunto ainda, o imperialismo corresponde um país sobre a mesa, sobre a igreja, domínio da igreja ou domínio de outro? Domínio de outro? O domínio de outro. Então, o imperialismo é um país com domínio em cima de outro. Então, vocês podem encontrar isso numa prova. Então, se prepare ou para marcar ou para responder. O mundo bipolar ficou conhecido como Guerra nas Esteiras, Guerra do Vietnã, Guerra Nuclear ou Guerra Fria? Guerra Fria. Guerra Fria, né? Então, essa daí todo mundo pode acertar se cair na prova. O mundo controlado só por uma potência é chamado de... Diga. Monopolar. Monopolar, né? Então, o mundo controlado só por um país só é monopolar. Certo? Então, você pode encontrar isso em uma das provas daqui para lá. No século XVIII e XIX, quem era a maior potência do mundo? Reino Unido, né? Então, olha, o Japão começou a investir na Ásia em qual século? 19. No século XIX, né? Certo? Então, a partir de 1919, o Japão já começou a fazer um investimento nos países da Ásia para tirar o quê? Alguns produtos para eles. Então, já teve uma invasão, começou um crescimento a partir desta data. Aí posso lhe fazer outra pergunta. Qual foi o ano que os países da África começaram a se tornar independentes? 1945. Certo. Então, a partir de 1945, os países da África começaram a se tornar independentes. A instituição militar criada para defender o capitalismo foi qual? OTAN. OTAN. O que significa OTAN? Organização do Tratado do Atlântico Norte. Essa instituição ainda hoje existe, e ela tinha o objetivo de proteger os países capitalistas. A União Soviética também criou o Pacto de Varsóvia, uma instituição militar, que o Pacto de Varsóvia é uma instituição militar com o objetivo de proteger os países socialistas. A doutrina Truman, ou Truman, como queira falar, que o nome é em inglês, cada um tem aí, foi criado para a recuperação dos países da Europa derrotados na Segunda Guerra, e com isso os países da Europa tinham que acompanhar os Estados Unidos com o sistema capitalista. E o objetivo maior, tanto do Plano Marshall como a doutrina Truman, era proibir o crescimento do socialismo. Então, tudo isso foi criado no decorrer do tempo em si, para ter essa proteção entre o Estado e outro. Então, temos duas instituições militares. A do capitalismo é a OTAN, a do socialismo é o Pacto de Varsóvia. E a União Soviética, ela foi extinta em 91.
né? Então, dessa daí, acabou que o socialismo. Quando acaba a União Soviética, também é extinto, acaba com o Pacto de Varsóvia, que já que não existia o socialismo, não, e nem tampouco a União Soviética, não era necessário ter mais o Pacto de Varsóvia. E a OTAN ainda hoje existe, certo? Então, daí vocês pode encontrar tudo isso que eu falei aqui para vocês no teste de vocês amanhã. Que eu tenho certeza que vai ser amanhã de 1 hora, né? Libera a prova de 1 hora até às 6 da tarde. É que hoje vocês ainda vão fazer prova. Mas como é que vocês fazem essa prova? Vocês fazem essa prova pesquisando ou não? Não, assim, a gente pega do caderno sobre o questionário que o professor passa, entendeu? Aí ele passa o questionário e quando a gente vai na resposta já tem no caderno. A gente só pega e coloca lá na prova. Do que a gente Fica bom, né? pelo menos assim, né? Desse jeito, quem pegou os assuntos tudinho dessas 2 aulas que eu dei, 2 aulas para cá, certo? Até hoje, quem pegou tudo que eu falei hoje, tá bom para fazer a prova. Eu peguei tudo. Pronto. Então, dê uma Eu lidinha, também. siga a sequência, né? Que você pode encontrar tudo um abaixo do outro. Tá entendendo? Aham. Então, quem tem alguma pergunta a fazer mais aí? A prova tá fácil, professor. É só essas perguntas que o senhor fez agora que vai cair lá? Parecido. Tá tudo que eu falei aqui hoje. Tá entendendo? Então tá fácil, se for assim. Tá, homem. Você Tá, homem. Oxente. tá fácil demais, não tá não? Tá. Essas atividades feitas online tá melhor do que na sala para vocês, não tá não? Rapaz. Tá. Agora procure estudar um pouquinho, fazer, copiar, ler um pouquinho sobre os assuntos. Professor, Diga. então, minha avó, ela foi professora de geografia. Aí se eu tiver alguma dúvida, eu posso fazer com ela, tipo assim, pra ela me ajudar? Pode. Quem é o nome da tua avó? Sandra Sandra. Maria. Isso. Pode. Ela pode estudar, ver um pouquinho. Ah, tu não era tua tia, não? Pensei que era tia tua. Não, é minha avó. Sandra Maria Falcone, o nome dela. Sim. Ela pode lhe ajudar, Beleza. certo? Agora, não deixa ela responder tudo, não, sabe? Não, ela só Você vai ajudar, estuda até mais porque ela ela. também não quer responder, não, que ela acha errado. Ela pode lhe orientar, lhe dizer onde você pode encontrar, leia aquele texto e responda. Se ela tiver um livro em casa sobre o assunto, ela tem? Rapaz, não sei não. Se ela tiver, ela tá guardada bem escondido, porque eu nunca vi, não. Se ela tiver algum livro, aí ela pode pedir, dar o livro para você ler, ou um texto mesmo tirando na internet, ela pode pesquisar e você pegar. E como eu tenho tudo no meu caderno, vai ser mais fácil. E se tiver no caderno, pronto. Aí você vai olhar onde pode encontrar. Certo? Uhum. E Yasmin e Débora responderam as questões mais, tanto ela como João Victor, elas duas, mais João Victor fez as pesquisas, tudinha, sobre Sim, professor. imperialismo, Acabei de neocolonialismo, terminar, viu? certo? O Então, negócio da pesquisa que eu não tinha feito. por essas pesquisas, você também pode encontrar o período, as datas que eu coloquei aqui, então, tudo isso vocês podem encontrar dentro do assunto. Quem tem alguma pergunta mais a fazer? Então, olha. A ordem geopolítica mundial é a correlação de força entre os Estados nacionais. Entre 1945 e 1991, o mundo estava dividido em blocos socialista e
capitalista, que esse período de 45 a 91 era o que foi chamado de Guerra Fria, onde tinha a União Soviética como socialista e os Estados Unidos capitalista. Em 91 é extinto o socialismo na União Soviética, também é extinta a União Soviética, e aí termina a Guerra Fria. Nesse período, o mundo era controlado só por... O mundo era bipolar, que era controlado pelos Estados Unidos e a União Soviética. A partir daí, o mundo passou a ser multipolar, que surgiram mais de 3 potências, mais de uma potência. Aí começou a ser chamado de multipolar. Com o fim da União Soviética, os estudiosos governantes e a imprensa passaram a se referir a uma nova ordem mundial, o sistema mundial pós-guerra, né? Que depois daí foi acabado o pós-Guerra Fria, que o mundo passou a ser multipolar, que vem até os dias atuais, que é o Japão e a União Europeia, todos os países da Europa, juntamente com os Estados Unidos. Então, existe aí o mundo multipolar, atualmente. Se o mundo for controlado só por uma potência, é monopolar. Aí você pode encontrar em outro livro também, unipolar, que achava que unipolar também se refere só a um país, unipolar. Se tiver multipolar, é mais de uma, é mais de duas. É mais de 3. Véio. Bi é 2. Se for multipolar, é mais de 3. Unipolar ou monopolar, só é uma. Cada Estado nacional tem seu poder, sua soberania, tem seu poder sobre um território. Nenhum país é autossuficiente, onde eu falei para você, todos os países precisam do outro. Um compra e outro vende. Né? Onde uns vende produtos minerais, minério e etc. Certo? Então, eles vão dominando cada região do mundo em si. Então, vai ter um domínio um sobre o outro. Então, isso é o que acontece no mundo atual. Um país dominando outro. Vai ser chamado de imperialismo. Num país, não existe país autossuficiente. Um depende do outro. Muitos atos praticados em outros países podem atingir uma queimada, uma indústria poluidora, pode afetar um país sobre o outro. Então, pode haver esses danos ao meio ambiente. Então, pode afetar isso em determinada região do país em si. Muitos atos praticados por um Estado, como explosão de bombas nucleares, queimadas de florestas, instalações de indústrias poluidoras, afetam não apenas o próprio território, mas os países vizinhos. Então, um vai afetando outros países de uma região para outra. Os estados são diferentes uns dos outros, alguns populosos e outros menos, onde você vê aí países com grande quantidade de habitantes, área, né, e outros menor, uns com grande quantidade de minério, de ferro, ou qualquer outro tipo de minério, e outros não. Uns de maior de população, extensão, outros são grandes potências militares e econômicas, né, onde a gente teve, no século XVIII e XIX, a Inglaterra, o Reino Unido era a maior potência do mundo, né? Aí existem países com grande número de habitantes e outros não. No início do século XX, antes das 2 guerras mundiais, onde havia várias potências, Reino Unido, Estados Unidos e a Alemanha. Então, eles tinham um equilíbrio entre eles, certo? Então, vem desde o início. Países europeus que tinham colônia na África e na Ásia, os países africanos só tornaram independentes após 1945. Depois da Segunda Guerra, os países da Europa ficaram arrasados e não tinham condições de manter as colônias em si. Aí se tornaram independentes, certo?
Então, tudo isso fez com que esses países se tornassem independentes, certo? Aí, como eles não tinham condições de manter a força em si, o domínio, aí eles começaram a se tornar independentes em si. Então, eles foram e se tornaram um país independente. Então, a Alemanha, a Inglaterra ficaram arrasadas após a Segunda Guerra, a França. Então, aí começaram a se tornar a independência dos países da Ásia e da África. O Japão já vinha com investimento desde o século XIX na Ásia para se tornar. Hoje, a China é um dos mais cresce no mundo. Então, teve a ONU que tenta controlar a paz e até o comércio do mundo. Tem a OMC, Organização Mundial do Comércio, e tem a questão da saúde também, que é controlada pelos países em si. Então, tudo isso vocês podem encontrar na prova de vocês amanhã. Maria Vani, tem alguma pergunta a fazer mais com o João Victor? Não, professor. Caio Gabriel e Micael. Micael não deu uma palavra hoje, mas tem alguma pergunta a fazer do assunto? Tem não, professor, tem não. Ficou Tem tudo claro. certeza? Absoluta. Aí vocês já pegaram todos os assuntos? Sim. Aham. Uhum. Então é 11h16, a gente começou de 10h30, não foi? Foi. Aí Marco Nildo, eu acho que ele está ajeitando as provas de vocês da tarde. Eu não sei se ele vai até 11h20. Daí, então, vocês procurem prestar atenção, lembrar o que eu falei hoje, que está tudo na prova. Então, como a gente passa de falar assim, que não vem na sequência, aí vocês procuram organizar um textozinho, vocês têm internet em casa, à noite, depois das provas, você pega esses assuntos e vai procurar num livro, se tiver em casa. Se tiver num livro, vocês podem ir pela internet. Marco Nildo tinha um livro, ele botou um livro aí para vocês ver ou não? Não. Vocês têm acesso a livro, não? Rapaz, ele não mandou link não nos livros digitais, não. Assim, que eu lembrei, não. Okay. Pode estar no Google Sala de Aula, né? Porque chegou a notificação. Pode estar no Google Sala de Aula mesmo. Uma vez ele já colocou aqui para mim. Agora eu não sei quando ele coloca para mim, se vocês têm acesso também. Tem? Se Acessar, se ele tipo, o senhor compartilhar a tela, se ele olhar, colocar um livro para mim, ver aqui, vamos supor, ele está com um texto aí. Aí eu estou dando aula sobre Guerra Fria. Aí se ele colocar aqui para mim, vocês podem ver depois de casa ou só ver enquanto eu estou aqui? Ah, não sei não, professor. Sabe eu não, acho que né? só quando tiver aqui. É porque vocês não tem livro, né? Eu não tenho, não, mas tem gente nessa sala que tem. Mas olha, quem tem um livro, se você sabe quem tem um livro, você pode pedir uma foto daquelas páginas, não tem aquele assunto. Aí você já vai. Eu peço a Rebeca. Aí você já dia, vai deixando em casa. Sobre o assunto. Aí a gente pode colocando e vocês ficar com o livro em casa. Então, pelo assunto que vocês vão dando ali. Então, vocês vão encontrar todos os assuntos que vocês podem encontrar na prova. Professor, Diga. quando é a data do aniversário do senhor?
Ah, já passou. Ah, rapaz, que pena. Você está de férias, a gente estava de férias. Foi Ah, 28 de fevereiro, o meu foi 28 de março. um mês depois. Né? Uhum. Então, olha, só para vocês terem. Olha, se eu, porque eu digito devagar, sabe? Aí eu colocava algumas questões para vocês aqui, mas como eu digito devagar, passa o tempo todinho e eu não digito. Era melhor para ditar. Mas como eu só estou dando aula só um dia, aí não dá tempo eu passar o exercício. Só as pesquisas. Mas enquanto eu estiver comentando aqui, falando aqui, vocês podem ir copiando alguma coisa que dá para vocês ver, pegar alguma coisa. As perguntas que eu faço aqui, vocês Professor, anotando também. Diga, o senhor viu que o Marco Nildo colocou no bate-papo? Ele falou 5 minutos, viu? foi 5 minutos, então eu já anotei aqui o tempo que tem. Falta 3 a 4 minutos só. O senhor já anotou os alunos presentes? Já. Como Pronto, eu, eu não vou nem precisar mandar o print lá no grupo. é, e Marconildo também, ele anota lá, né? Aham. E, e Marconildo, ele tem tudo gravado lá. Vou atender o telefone aqui, viu? Uhum. Alô? Alô? Acho que já pode sair, né, professor? Você Não, já não, terminou? agora não, deixa aí, ó. Então, eu vou dar mais outra dica aqui para vocês, ó. Vou fazer umas perguntas aqui para ver se vocês decoram aqui, ó. A, a correlação de força entre um estado e outro são chamadas de quê? Como é, professor? A ordem geopolítica é a correlação entre o quê? Eita, esqueci. Ó, a ordem geopolítica mundial é a correlação de força internacional entre o quê? Entre os estados nacionais. Então, presta, olha. A ordem geopolítica mundial é a correlação de força entre os estados nacionais. Então, a geopolítica é a correlação de força entre os estados nacionais. Entre 1945 e 1991, o mundo estava dividido entre o socialismo e o capitalismo. Capitalismo. Nesse período foi chamado de Guerra Fria, onde o mundo era bipolar, controlado pelos Estados Unidos e pela União Soviética. A União Soviética foi extinta em 1991. Então, em 1991, acaba a União Soviética e também acaba-se o socialismo da União Soviética. Em 1990, durante a Guerra Fria, foi criada duas instituições militares, a OTAN e o Pacto de Varsóvia. A OTAN, criada pelo capitalismo, pelos Estados Unidos, e o Pacto de Varsóvia pela União Soviética. A OTAN ainda hoje existe. Com o fim da União Soviética, o Pacto de Varsóvia não existe mais. Durante a Guerra Fria, os Estados Unidos colocou dois planos, a doutrina Truman e o plano Marshall, com a intenção de recuperar a Europa e os países que quisessem adotar o capitalismo, ela emprestava esse dinheiro e financiava. E o objetivo maior deles era o quê? De impedir o crescimento do socialismo na União Soviética. E o que é o imperialismo? O imperialismo é o domínio de um país sobre outro. Certo? Então, você pode encontrar isso na prova de vocês. Desde o século XIX,
que o Japão investe da Ásia, certo? E até o século XVIII e XIX, o Reino Unido era a maior potência do mundo, militar e econômica. O mundo hoje é multipolar, que existe várias potências. E quando ele é controlado por duas potências, é bipolar. Uma só é monopolar, né? E mais de três é multipolar, que é o que existe hoje. Então, tudo isso está incluído no assunto. Olha, 11h25, então a gente termina aqui. Pode sair? Bom, pode sair até a próxima vez. Bom dia, até amanhã. Tchau, professor. Tchau. É. Tchau. Professor Gaudêncio, obrigado mais uma vez, viu?